Eu tinha 15 anos e um saco de lona com as minhas coisas dentro. Uma blusa de frio que a minha mãe tinha comprado na feira de Quixadá, 2 vestidos de algodão, já desbotados de tanto lavar, um par de sandálias de borracha que apertava o dedão, e uma foto da minha família tirada num domingo depois da missa, todos juntos na frente da casa de taipa, com aquele sorriso que a gente faz quando não sabe ainda que aquele momento vai ser o último igual a ele. Esse saco de lona eu carregava com as 2 mãos no colo, sentada na traseira de um caminhão que cheirava a diesel, a couro de animal, a poeira seca e a suor de gente que também estava indo embora. A lona da cobertura balançava com o vento da estrada e eu ficava olhando por uma fresta, vendo o sertão ir ficando para trás. As pedras de Quixadá foram as últimas coisas que eu reconheci. Aquelas pedras enormes, redondas, que parecem que Deus deixou ali jogadas de propósito, como se fosse um recado que eu nunca soube decifrar direito. Quando elas sumiram no horizonte de poeira, eu senti uma coisa no peito que eu não tinha nome para chamar naquela época. Hoje eu sei que era despedida. Só que eu não sabia que ia ser para sempre. O meu nome é Maria do Socorro. Nasci em Quixadá, no interior do Ceará, numa sexta-feira de novembro de 1963. Sou filha de José Raimundo e de Francisca, que todo mundo chamava de Chica. Tenho 2 irmãos, Deusdete e Raimundinha. Cresci numa casa pequena de chão batido, que ficava numa rua de terra a 3 quarteirões da Praça da Matriz, numa cidade que eu achava enorme quando era criança, e que parece tão pequena agora quando eu fecho os olhos e tento lembrar. Meu pai trabalhava de agricultor nas terras de um fazendeiro da região. Plantava milho, feijão, palma para alimentar o gado nas épocas de seca. Minha mãe lavava roupa para os outros, cuidava da casa, criava galinha no quintal e ainda bordava toalha de mesa nos finais de semana para vender na feira. Eles nunca tinham muito, mas nunca faltou comida. A gente era pobre, mas era pobre com dignidade, sabe? Com aquela pobreza que não envergonha, que é parte da vida e não uma falha de caráter. Eu era boa aluna. Isso todo mundo falava. A professora Conceição dizia que eu tinha jeito com as letras, que eu aprendia rápido, que eu era esforçada. Eu gostava de ler. Gostava dos livros que a escola emprestava, mesmo que fossem velhos, com as páginas amareladas e os cantos dobrados de tanto uso. Eu sonhava em ser professora um dia. Não era um sonho grandioso, era um sonho de menina do interior que via nas professoras as mulheres mais importantes que ela conhecia. Mas esse sonho foi ficando mais e mais difícil de alcançar à medida que a seca foi chegando e a vida foi apertando. Quando eu tinha 14 anos, a seca de 78 castigou o Nordeste com uma força que eu nunca tinha visto. O açude secou, o milho não nasceu, o feijão murchou antes de dar vagem. Meu pai ficou meses sem trabalho, porque a fazenda do patrão também estava em dificuldade. Eu via a minha mãe racionando a farinha, cortando o feijão ao meio, fazendo uma sopa rala que ela chamava de caldo, para não ter que falar que era quase nada. Nunca reclamei, nenhum de nós reclamava. Mas eu via a cara do meu pai à noite, aquele homem que nunca tinha curvado a cabeça para ninguém, olhando para o chão como se tivesse envergonhado de algo que não era culpa dele. Foi nessa época que a conversa começou. Uma vizinha nossa, Dona Lourdes, tinha uma filha que tinha ido para o Rio de Janeiro 3 anos antes e estava mandando dinheiro todo mês. A filha dela tinha ido trabalhar de doméstica numa família de Copacabana, e Dona Lourdes vivia falando que a menina estava muito bem, que a família era boa, que tratava ela como quase da família, que ela tinha quarto próprio, comida garantida e ainda mandava uma grana para casa todo começo de mês. A minha mãe ouvia essas histórias e ficava quieta. Mas eu via os olhos dela brilhando de um jeito que eu não sabia se era esperança ou medo. Um dia, minha mãe me chamou para conversar sentada na varanda. Era de tarde, o sol já estava caindo e o céu do sertão ficava daquela cor laranja que eu nunca mais vi igual em lugar nenhum. Ela ficou um tempão sem falar, só passando a mão na minha mão. Depois ela disse: "Socorro. Você sabe que eu te amo mais que tudo nessa vida." Eu disse que sabia. Ela disse: "Você é a mais velha, você é a mais esperta, e eu preciso que você entenda uma coisa." Eu fiz que concordei com a cabeça, mesmo sem saber o que vinha, e ela foi me contando, devagar,
com aquela voz baixa dela que era mais grave quando ela estava guardando uma dor, que ela tinha conversado com Dona Lourdes, que a filha de Dona Lourdes tinha falado para uma amiga que a família para quem ela trabalhava estava precisando de outra moça, que se eu quisesse, ela podia arranjar uma indicação. Eu tinha 14 anos quando essa conversa aconteceu. Completei 15 em novembro. Em fevereiro do ano seguinte, eu estava num pau de arara indo para o Rio. Não foi minha mãe que quis me mandar embora. Isso eu preciso deixar bem claro, porque eu passei anos com raiva dela por isso, anos pensando que ela tinha me empurrado para fora de casa, e só muito tempo depois eu entendi que ela tinha feito o que qualquer mãe desesperada faria. Ela estava tentando me dar uma chance que Quixadá não tinha como oferecer. Ela estava tentando garantir que eu não fosse passar fome. Que eu pudesse mandar uns trocados para ajudar os irmãos mais novos. Que eu tivesse um futuro. Aquela palavra, futuro, era repetida como se fosse sagrada. Você vai ter um futuro, Socorro. No Ceará não tem futuro para você agora. No Rio, você vai ser alguém. Ser alguém. Eu ouvia isso e ficava tentando entender o que significava, porque na minha cabeça eu já era alguém. Era filha de José Raimundo e Francisca, era Maria do Socorro, era a aluna que a professora Conceição elogiava. Era a menina que sabia fazer bolo de milho do jeito que meu avô gostava. Eu já era alguém. Só que esse alguém não pagava conta, não enchia prato, não garantia futuro num sertão que estava secando. Então eu fui. Com meu saco de lona, minha foto de família e o coração partido ao meio de um jeito que eu achei que ia se consertar assim que eu chegasse no destino. Não se consertou nunca mais. Antes de eu continuar essa história, eu preciso te pedir uma coisa. Se você chegou até aqui, se essa história já tocou em alguma coisa dentro de você, se inscreve no canal e deixa um like. Não é para mim, não é pro número. É porque essa história precisa chegar em quem ainda pode evitar o que eu não pude. Em quem ainda está a tempo de tomar uma decisão diferente. Se inscreve e ajuda essas histórias a chegar longe. A viagem de Quixadá até o Rio de Janeiro num pau de arara demorava quase 3 dias. 3 dias sentada numa tábua de madeira na carroceria de um caminhão, embaixo de uma lona que não protegia do sol nem da chuva direito, parada nos postos de gasolina de estrada para comer e fazer as necessidades, dormindo sentada com a cabeça apoiada no saco de lona. Ia eu. Mais uns 15, 20 imigrantes, a maioria homens mais velhos que já tinham feito essa viagem antes e sabiam o que esperar, e uma mulher de uns 30 anos chamada Marlene, que foi a primeira a me falar, quando percebeu que eu estava chorando baixinho na primeira noite de viagem. Marlene era de Sobral. Tinha ido para o Rio 2 anos antes, voltado para pegar o filho mais velho que tinha ficado com a avó, e estava indo de volta. Ela ficou do meu lado naquelas 3 noites. Me deu um pedaço do seu pão quando eu não consegui comer nada de tanto enjoo na estrada. Me ensinou que eu podia enrolar o saco de lona e usar como travesseiro. Me contou que o Rio de Janeiro era um mundo diferente de tudo que eu conhecia, que eu ia me assustar no começo, mas que passava, que a gente se acostumava. Ela falou: o segredo é não perder o jeito de ser da gente, guardar dentro do coração de onde você veio. Eu não entendi o que ela queria dizer naquela época. Levei anos para entender. E quando entendi, já tinha perdido muito do que ela estava mandando eu guardar. Quando o caminhão entrou no Rio de Janeiro, eu me lembro do impacto físico que foi. Eu nunca tinha visto uma cidade grande. Quixadá tinha uns 30 mil habitantes na época, e eu achava que era muito. O Rio tinha quase 7 milhões. Os prédios pareciam impossíveis de existir. Tão altos, tão juntos, tão diferentes de qualquer coisa que eu tinha visto em livro ou ouvido descrever. O barulho era ensurdecedor. O cheiro era diferente. Havia um cheiro de gasolina, de asfalto quente, de comida frita de barraca de rua, de mar, tudo misturado de um jeito que enjoava e ao mesmo tempo fascinava. E gente, tanta gente. Todo mundo andando rápido, sem olhar para os lados, com aquela cara fechada de quem tem pressa e não tem tempo para você. Eu segurei o meu saco de lona com as 2 mãos e fiquei parada no meio da calçada enquanto as pessoas passavam por mim de todos os lados. Marlene veio, me pegou pelo braço e disse: "Fecha a boca, menina, antes de entrar um pombo." Eu ri pela primeira vez em 3 dias. A família que ia me empregar se chamava Albuquerque. Moravam num apartamento em Laranjeiras, numa rua com árvores grandes e calçadas largas que eu achei a coisa mais bonita que tinha visto no Rio até então.
Dr. Carlos Albuquerque era advogado. Dona Beatriz era professora de piano. Tinham 2 filhos, um menino de 12 anos chamado Felipe e uma menina de 8 chamada Camila. A casa, que na realidade era um apartamento de 3 quartos no 5º andar de um prédio com elevador, para mim era um palácio. Eu nunca tinha entrado num elevador. Nunca tinha visto televisão colorida. Nunca tinha dormido numa cama com colchão de mola. Tudo era estranho e fascinante ao mesmo tempo. Meu quarto era o menor cômodo da casa, um quartinho que ficava depois da área de serviço, com uma janelinha que dava para um poço de ar entre os prédios, mas tinha uma cama, uma cômoda, um espelho pequeno pregado na parede. Para mim, que tinha dormido num quarto com minha irmã a vida inteira, num catre de madeira com um colchão de palha, aquele quartinho parecia razoável. Eu coloquei a foto da minha família em cima da cômoda, organizei minhas 2 roupas nas gavetas e sentei na cama no fim do meu primeiro dia no Rio de Janeiro. Aquela noite foi a noite mais longa da minha vida. Eu deitei na escuridão do quarto e fiquei ouvindo os sons da cidade. Buzina, cachorro latindo, música vindo de algum apartamento, o barulho do elevador descendo e subindo. Sons que eu não sabia identificar e que não eram nenhum dos sons com que eu tinha crescido. Não tinha o canto do grilo. Não tinha o vento no capim. Não tinha a voz da minha mãe na cozinha de madrugada quando ela levantava cedo para fazer o café antes de todo mundo acordar. Eu chorei com a cabeça enfiada no travesseiro para não fazer barulho. E eu me lembrei das pedras de Quixadá no horizonte, do céu laranja da tarde, da mão da minha mãe passando na minha mão na varanda. E pensei, vou juntar dinheiro e voltar. Logo. Em breve. Vou voltar logo. Esse logo levou 23 anos. Os primeiros meses em Laranjeiras foram uma escola de humilhação suave. Não eram maus, os Albuquerque. Dona Beatriz era uma mulher fria, mas justa. Dr. Carlos mal me via. Saía cedo e chegava tarde. As crianças às vezes me tratavam com aquela desconsideração de criança rica que não aprendeu ainda a distinguir empregada de pessoa. Mas o que mais me feria não era nada que eles faziam de propósito. Era o que eu sentia por dentro toda vez que eu pegava o telefone para ligar para casa. Naquela época não tinha celular, não tinha internet. Para falar com a minha família em Quixadá, eu precisava ligar num telefone público com ficha, ou a família em Quixadá precisava ir até a casa de alguém que tivesse telefone fixo, e eu ligava nesse número em hora marcada. Uma vez por mês, às vezes menos, eu conseguia falar com a minha mãe por uns 5 ou 10 minutos. Ela sempre começava perguntando se eu estava comendo bem. Eu sempre dizia que sim. Ela perguntava se a família era boa. Eu dizia que sim. Ela perguntava se eu estava guardando dinheiro. Eu dizia que estava tentando. E depois de todas essas perguntas práticas, às vezes quando a linha estava boa e a gente tinha mais uns 2 ou 3 minutos, ela ficava um pouco quieta e eu ficava quieta também. E a gente ficava só ouvindo o chiado da linha telefônica. E eu sabia que ela estava querendo dizer que sentia minha falta e não sabia como falar isso sem chorar. E eu estava querendo dizer a mesma coisa. E nenhuma das duas dizia nada, porque se começasse a chorar não parava mais e aquela ficha de telefone era cara. E o tempo acabava. Eu mandava dinheiro todo mês. Não era muito, mas era consistente. Desde o primeiro mês que eu recebi o meu salário, eu separava uma parte para mandar para Quixadá. Com o tempo, esse dinheiro foi ajudando a comprar um fogão novo para minha mãe, pagar o material escolar dos meus irmãos, cobrir uma emergência médica do meu pai quando ele teve um problema no joelho. Eu me orgulhava disso. Era o que me mantinha acordada às vezes quando a saudade ficava pesada demais. Eu pensava, estou servindo para alguma coisa, estou ajudando, não estou aqui à toa. Mas o que ninguém me contou, o que nenhuma Marlene de Sobral me ensinou no Pau de Arara, é que quando você vai embora com 15 anos, você para de crescer junto com a sua família. Eles continuam a vida sem você. As crianças crescem, os pais envelhecem. As brigas acontecem, os acordos são feitos, as histórias são vividas e você fica sabendo de tudo pela metade, pelo que alguém lembra de contar no telefone de uma fichas, muito tempo depois que aconteceu. Você vira uma personagem da vida deles em vez de uma participante. Alguém que está em algum lugar longe, que manda dinheiro, que aparece às vezes num sonho e às vezes numa carta, mas que não está lá para ajudar a carregar o peso do dia a dia. Eu fui perdendo a família em câmera lenta, tão devagar que por muito tempo eu não percebi que estava perdendo.
Depois de 2 anos trabalhando para os Albuquerque, eu consegui uma posição melhor. Uma amiga que eu tinha feito num grupo de nordestinas que frequentavam a mesma igreja me indicou para uma família em Botafogo que pagava mais e tinha um horário um pouco menos pesado. Fui. Com 20 anos já estava no meu 3º emprego, numa família no Flamengo, e já tinha juntado dinheiro suficiente para alugar um quarto numa pensão em São Cristóvão com mais 2 moças. Foi lá que eu comecei a ter alguma coisa parecida com uma vida social. Gente da minha idade, gente da mesma região, gente que entendia o que era sentir saudade de uma terra que ficava longe demais para visitar toda hora. Foi em São Cristóvão que eu conheci o Antônio. Antônio era de Fortaleza. Tinha vindo para o Rio com 22 anos para trabalhar na construção civil, como pedreiro primeiro, depois como mestre de obras. Era um homem quieto, de poucas palavras, mas quando falava, era com aquela seriedade de quem pesa o que vai dizer antes de dizer. Me tratava com respeito. Perguntava da minha família, ouvia quando eu contava das minhas saudades, não ria das minhas histórias de Quixadá como alguns homens riam, achando que o interior era coisa de gente atrasada. Com Antônio, eu podia ser quem eu era sem sentir vergonha de nada. A gente foi namorando devagar, do jeito que nordestino namora, com cuidado e seriedade. Com 23 anos, eu casei com ele numa cerimônia simples na igrejinha de São Cristóvão. Minha família não pôde vir. Era longe demais, caro demais, complicado demais. Minha mãe chorou no telefone quando eu liguei para contar que tinha casado. Disse que ia rezar para que Deus abençoasse o casamento. Disse que queria muito me ver. Eu disse que em breve ia lá. Não fui. Com 25 anos nasceu meu primeiro filho. Chamamos de José, em homenagem ao meu pai. Com 27 nasceu Maria Clara. Com 31 nasceu o Marcos. 3 filhos cariocas criados no Rio de Janeiro que não sabiam o que era andar descalço na terra vermelha do sertão, que nunca tinham comido baião de 2 feito no fogão a lenha, que chamavam minha mãe de vovó e a conheciam pela foto na parede e pela voz no telefone. 3 filhos que eram minha vida inteira e, ao mesmo tempo, eram a prova viva de que eu tinha fincado raiz no lugar errado. Ou no lugar certo. Até hoje eu não sei dizer. A vida foi andando. Antônio trabalhou muito e foi subindo de posição. Com o tempo, ele montou uma pequena empreiteira. Não ficamos ricos, mas saímos do aluguel. Compramos um apartamento pequeno em Realengo, colocamos os filhos em escola pública boa, demos o que pudemos. Eu trabalhei até os filhos ficarem maiores, depois parei de trabalhar de doméstica e comecei a ajudar Antônio com a parte administrativa da empresa, cuidando das contas, fazendo os pagamentos, organizando a papelada. Aprendi na prática o que nunca aprendi na escola, porque a escola ficou para trás em Quixadá quando eu tinha 15 anos e nunca mais voltou. Mas aqui tem uma coisa que eu preciso te contar, e é uma coisa que muita gente que saiu do Nordeste vai reconhecer. Existe uma culpa que gruda na pele de quem vai embora. Não é uma culpa que você escolhe ter. Ela vai chegando devagar, com os anos, como água infiltrando numa parede. Você manda dinheiro, você liga, você manda presente no Natal, e mesmo assim você sabe que não está lá. E saber que não está lá, quando a sua mãe está envelhecendo e o seu pai está adoecendo e seus irmãos estão criando os filhos deles sem você por perto, essa consciência vai pesando mais e mais com o tempo. Todo ano eu falava que ia visitar. Todo ano tinha uma razão para adiar. O José estava com prova importante. A Maria Clara estava doente. O Antônio estava no meio de uma obra grande. O dinheiro estava curto esse mês. A passagem estava cara demais. Sempre tinha alguma coisa. Não era mentira. As razões eram reais, mas a verdade que eu fugia de olhar nos olhos era que eu estava com medo. Com medo de voltar para Quixadá e ver o tempo que tinha passado. Ver minha mãe velha quando, na minha cabeça, ela ainda era aquela mulher da varanda com o céu laranja atrás. Ver a cidade pequena depois de tantos anos vivendo no Rio. Ver tudo que eu tinha perdido de frente, sem poder desviar o olhar. Então, eu ia adiando. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Quando eu finalmente voltei a Quixadá, tinha 38 anos, 23 anos depois de ter ido embora num pau de arara com um saco de lona. Eu voltei de ônibus com o meu filho José, que tinha 15 anos e estava curioso para conhecer a terra de onde a mãe vinha. Eu não dormi a noite inteira na viagem.
Fiquei olhando pela janela do ônibus o sertão ir aparecendo no amanhecer, aquela paisagem seca e linda que eu tinha guardado no fundo do coração todos esses anos. E quando vi as pedras de Quixadá no horizonte, aquelas pedras redondas e enormes, que foram as últimas coisas que eu reconheci quando fui embora, eu comecei a chorar sem conseguir parar. O José ficou me olhando assustado. Perguntou o que era. Eu não consegui explicar. Como você explica para um menino de 15 anos criado no Rio de Janeiro o que é chegar num lugar depois de 23 anos? Como você explica saudade desse tamanho? A cidade tinha mudado e não tinha mudado. As pedras estavam lá, exatamente iguais, porque pedra não muda. Mas a rua de terra em frente à casa dos meus pais tinha sido asfaltada. A praça tinha um coreto novo. A escola onde eu estudei tinha sido ampliada. E as pessoas? As pessoas tinham envelhecido de um jeito que me deu um susto físico quando vi. Meu pai, que na minha memória era um homem forte de 40 e poucos anos, estava com 61 anos. Andava devagar por causa do joelho que nunca sarou direito, tinha o cabelo completamente branco. Os meus irmãos eram adultos com filhos. Minha irmã Raimundinha tinha se casado, divorciado e se casado de novo, e eu não tinha participado de nenhum dos dois casamentos. Meu irmão Deusdete tinha comprado uma moto, trabalhava num mercadinho da cidade, tinha um menino de 8 anos que eu nunca tinha visto pessoalmente, e minha mãe. Eu vi minha mãe parada na porta de casa, me esperando quando o táxi dobrou na esquina. Ela estava menor do que eu lembrava. A gente sempre encolhe quando envelhece, mas a minha mãe parecia ter encolhido mais do que o normal, como se o tempo tivesse prensado ela de cima para baixo. Tinha 63 anos. O cabelo estava completamente branco, preso num coque. Usava um avental azul em cima do vestido e ficou me olhando vir andando pela calçada com uma expressão que eu nunca, pelo resto da vida toda, vou conseguir descrever com palavras. Era amor e saudade, e alívio e dor tudo junto, numa cara só. Quando cheguei perto dela, eu não sei quem abraçou quem primeiro. Só sei que os 2 braços dela em volta de mim foram a coisa mais boa que eu tinha sentido em 23 anos. Ela cheirava a café e a talco. O coque dela ficou desmanchando enquanto a gente ficava parada no meio da calçada, abraçadas, sem conseguir parar. Eu ouvia ela repetindo baixinho: minha filha, minha filha, minha filha, e eu não conseguia falar nada. Só chorava. Fiquei 10 dias em Quixadá. 10 dias que foram ao mesmo tempo os mais felizes e os mais dolorosos da minha vida. Felizes porque eu estava lá. Eu estava de volta. Estava comendo o bolo de milho da minha mãe, estava sentada na varanda com ela de tarde, estava ouvindo as histórias dos meus irmãos, estava vendo o céu do sertão à noite, aquele céu enorme, cheio de estrelas que o Rio de Janeiro jamais vai poder imitar. Dolorosos porque 10 dias é muito pouco para pagar 23 anos de ausência, porque a cada dia que passava eu sabia que estava chegando mais perto do momento de ir embora de novo. No 7º dia, em Quixadá, sentada na varanda com a minha mãe na hora que o sol estava caindo, ela me olhou e disse uma coisa que ficou dentro de mim como uma faca que entra devagar. Ela disse: Socorro, eu tenho uma saudade de você que nunca passou. Nem agora que você está aqui do meu lado, a saudade não passou, porque eu sei que você vai embora de novo. Eu não soube o que responder. Fiquei olhando o céu laranja. Ela continuou: Não é reclamação. Você fez o certo. Você foi para dar futuro para os seus filhos, para ajudar a família. Eu sei. Só que mãe sente falta de filho do mesmo jeito que filho sente falta de mãe. E eu senti falta de você todo dia desses 23 anos. Todo dia. Voltei para o Rio no 9º dia. Prometi que ia voltar mais vezes. Ela sorriu daquele jeito dela, com os olhos brilhando, e disse: Vai com Deus, minha filha. Cuida dos seus filhos. Fui cuidar dos meus filhos. E fui adiando a volta. Você sabe como vai ser o final dessa história. Acho que você já sabe desde o começo. Mas eu preciso contar mesmo assim, porque contar é o único modo que me resta de fazer isso significar alguma coisa além de dor. Me conta uma coisa. Enquanto você está ouvindo essa história, de onde você está ouvindo? Comenta aqui embaixo, me diz de qual cidade, de qual estado.
porque eu fico pensando em quantas pessoas pelo Brasil estão ouvindo e reconhecendo esse caminho, essa saudade, esse peso. Comenta aí de onde você é, eu quero saber. Minha mãe adoeceu em 2002. Ela tinha 72 anos. O problema era no coração, uma insuficiência cardíaca que tinha começado devagar e foi ficando mais séria. Eu fiquei sabendo pelo meu irmão Deusdete, que ligou para me contar que ela tinha internado no hospital de Quixadá, que os médicos estavam ajustando a medicação, que a situação era séria, mas que por enquanto estava estável. Por enquanto estava estável. Eu repeti essa frase para mim mesma como se fosse um amuleto. Por enquanto estava estável. Então ainda tinha tempo. Ainda dava para planejar a viagem com calma. O Marcos estava no meio do colegial. A empreiteira do Antônio estava numa fase complicada. Eu ia resolver as coisas aqui, fazer uma reserva para passagem, ir em breve. Em breve. Em breve durou 4 meses. Numa segunda-feira de julho de 2002, às 6 da manhã, o telefone tocou. Era o Deusdete. Ele falou o meu nome uma vez, só o meu nome, com aquela voz, e eu já sabia. Antes de ele falar a próxima palavra, eu já sabia. Mamãe tinha morrido de madrugada no hospital, com a Raimundinha do lado segurando a mão dela, com o Deusdete do lado. Sem mim. Eu não vou descrever o que senti porque não existe palavra que dê conta. Existe um tipo de dor que não tem escala, que não tem comparação com nada, que é só ela, redonda e total. Eu me sentei no chão da cozinha do meu apartamento em Realengo, com o telefone na mão, e fiquei lá. Não sei quanto tempo. O Antônio veio me encontrar lá, abaixou do meu lado, me abraçou. Os meninos acordaram e vieram ver o que tinha acontecido. Eu não conseguia falar, não conseguia chorar, só ficava lá sentada no chão, com o telefone na mão, ouvindo o silêncio que fica depois que a linha cai. Cheguei em Quixadá no dia do enterro. Peguei a primeira passagem de ônibus disponível, viajei a noite inteira, cheguei com o rosto inchado de tanto chorar e os olhos secos de não ter mais lágrima. Minha mãe já estava no caixão quando cheguei. Eu me aproximei, olhei para ela, coloquei a mão no rosto dela. Ela estava com o avental azul. O mesmo avental azul que ela estava usando na porta de casa quando eu voltei depois de 23 anos, aquele dia em 2001. 4 anos antes, ela tinha me abraçado na calçada cheirando a café e talco. E agora estava fria e quieta num caixão de madeira clara no velório de Quixadá, enquanto a cidade inteira passava para dar um último adeus para Francisca, que todo mundo chamava de Chica. Eu me lembrei do que ela tinha dito na varanda, no entardecer do 7º dia da minha única visita em 23 anos. Eu tenho uma saudade de você que nunca passou. Nem agora que você está aqui do meu lado, a saudade não passou, porque eu sei que você vai embora de novo. Ela tinha razão. Eu fui embora de novo. E deixei ela esperando mais uma vez, pela última vez. Se existe um arrependimento que carrego no corpo desde aquele dia, é esse. Não é arrependimento de ter ido para o Rio. Não é arrependimento de ter construído minha vida lá, de ter me casado com o Antônio, de ter tido meus 3 filhos cariocas que são a melhor coisa que existe na minha vida. O arrependimento é que eu podia ter voltado mais vezes, podia ter ligado mais, podia ter ficado mais do que 10 dias na única visita que fiz. Podia ter estado lá quando ela morreu. Podia ter estado lá. Essa frase mora em mim desde 2002 como uma pedra que ninguém tira. Depois do enterro, fiquei mais uma semana em Quixadá. Dessa vez não era visita, era luto. Era minha irmã e meu irmão e eu sentados na sala da casa dos meus pais, a casa de taipa que meu pai tinha reformado ao longo dos anos com o dinheiro que eu mandava, bebendo café e tentando organizar o vazio que a minha mãe tinha deixado. Meu pai estava silencioso de um jeito que me assustava. Ele e minha mãe tinham vivido juntos por 43 anos. Dormiram no mesmo quarto, comeram na mesma mesa, se desentenderam e se reconciliaram e se perdoaram mais vezes do que qualquer um de nós poderia contar, e de repente ela não estava mais lá. Ele ficava sentado na cadeira de balanço da varanda, a cadeira onde ela costumava se sentar, e ficava olhando para a rua como se estivesse esperando ela voltar da feira. Essa imagem do meu pai na cadeira da minha mãe ficou comigo do mesmo jeito que a imagem das pedras de Quixadá no horizonte de poeira. Algumas imagens se pregam dentro da gente e não saem mais. Essa foi uma delas.
voltei para o Rio com um peso diferente. Não era só a saudade, que já era antiga e conhecida. Era o remorso, que é diferente da saudade. A saudade você sente de algo que estava lá e não está mais. O remorso você sente de algo que você podia ter feito diferente e não fez. O remorso é o primo mais cruel da saudade porque ele não deixa você fazer nada com ele. Não tem como consertar. Não tem como desfazer. Só tem como carregar. Nos anos seguintes, eu liguei mais para o meu pai. Mais do que nunca tinha ligado. Fui visitá-lo mais vezes. 1, 2 vezes por ano. Às vezes levando os filhos, às vezes indo sozinha. Tentei fazer em vida com ele o que não tinha feito com a minha mãe. Mas aí, você já sabe que a gente nunca consegue pagar uma dívida com uma pessoa usando moeda de outra. A culpa que eu sentia pela minha mãe não se curava com atenção para o meu pai. Era outra conta, de outro livro. Meu pai morreu em 2008, teve um derrame. Ficou 15 dias no hospital de Quixadá, em estado grave, e dessa vez eu fui assim que soube. Fui correndo, sem planejar, sem ver se era bom momento, sem esperar nada. Larguei tudo e fui. Fiquei 19 dias em Quixadá, dormindo na casa dos meus irmãos, indo todo dia ao hospital, ficando do lado do meu pai enquanto ele lutava contra o inevitável. E quando ele morreu, no 15º dia, eu estava lá. Segurei a mão dele. Ouvi a última respiração dele. Isso não me livrou do remorso. Mas foi diferente. Foi uma coisa que eu pude carregar de outro jeito. Não com o peso de quem perdeu e não se despediu. Com o peso de quem se despediu, mas ainda assim perdeu. Esse segundo tipo de peso ainda é peso, mas pelo menos você sabe que fez o que podia no final. Com a minha mãe eu não soube. Com a minha mãe eu não fiz. Meus filhos cresceram. O José se formou em administração, trabalha numa empresa em São Paulo, tem uma filha de 6 anos que eu adoro. A Maria Clara é enfermeira, mora no Rio mesmo, tem 2 filhos gêmeos de 4 anos. E é ela quem mais cuida de mim e do Antônio agora que ficamos mais velhos. O Marcos fez faculdade técnica, é técnico de informática, mora em Niterói com a namorada. Tenho 4 netos, tenho uma vida que, olhando de fora, parece uma história de sucesso. Menina do interior que foi para a capital, trabalhou, casou, criou 3 filhos, tem 4 netos, tem casa própria, tem saúde razoável. Sucesso. Mas, quando eu fico acordada de madrugada, que é uma coisa que acontece com mais frequência agora que estou com 60 anos, quando o sono não vem e a cabeça começa a passear por onde não devia, eu penso na minha mãe. Penso no avental azul. Penso nos 10 dias que fiquei lá em 2001, na única vez que voltei antes dela morrer. Penso no que ela disse na varanda. Penso que eu podia ter ficado mais. Que eu podia ter ido de novo em 2002, quando ela internou, antes de morrer, antes de ficar tarde. Podia, mas não fui. E aí você me pergunta, Socorro, você faria diferente? Se pudesse voltar ao início, se pudesse ter 15 anos de novo e escolher de novo, você ia de volta para o pau de arara ou ficava em Quixadá? Essa é a pergunta mais difícil que existe, porque a resposta honesta é: não sei. Se eu não tivesse ido para o Rio, não teria o Antônio. Não teria o José, a Maria Clara, o Marcos. Não teria os 4 netos. Não teria a vida que tenho. Não teria me tornado a pessoa que me tornei. E essas coisas são reais e são minhas. E eu as amo com uma força que não tem medida. Mas se eu tivesse ficado, ou se tivesse voltado mais vezes, ou se tivesse ligado mais, ou se tivesse estado lá quando minha mãe morreu, talvez eu dormisse mais fácil. Talvez eu não tivesse esse remorso instalado no peito como uma pedra que não dissolve. A verdade é que a migração te dá algumas coisas e te tira outras, e o problema é que você só descobre o que perdeu depois que o prazo de devolução passou. Você vai embora pensando que vai construir um futuro, e depois de muitos anos você olha para trás e percebe que construiu um futuro diferente do que imaginou, num lugar diferente, com uma versão de você mesma que às vezes mal reconhece a menina que foi embora de Quixadá com um saco de lona e uma foto de família. Não estou dizendo que você não deve ir. Não é esse o recado dessa história. O recado é outro. O recado é: não ache que o tempo está parado lá. Lá, as pessoas envelhecem, os pais adoecem, os irmãos crescem e somem e voltam. A cidade muda.
A casa fica vazia aos poucos, e se você ficar esperando o momento certo para voltar visitar, para ligar mais, para estar presente de algum jeito além do dinheiro que você manda todo mês, esse momento vai ficando mais distante, não mais perto. O tempo não espera. A minha mãe não esperou. Eu tenho 61 anos agora. 46 anos depois que sai de Quixadá num pau de arara com 15 anos de idade e um saco de lona. Moro ainda em Realengo, no mesmo apartamento que compramos em 92, que foi reformado 2 vezes, mas ainda tem a janela do quarto virada para o mesmo lado. Aquele lado que de manhã cedo pega um sol que me lembra vagamente o sol do sertão quando a bruma ainda não levantou. Antônio está bem de saúde. Graças a Deus, aposentado, cheio de projeto que nunca executa, que é o jeito dele ser desde que eu o conheço. Tenho uma foto da minha mãe em cima do armário do quarto. É uma foto de quando ela tinha uns 50 anos, numa festa de Natal, com um vestido florido que ela só usava nas ocasiões especiais. Ela está sorrindo. Não é o sorriso de quem está posando, é o sorriso de quem está genuinamente feliz naquele momento. Toda manhã, quando eu levanto, eu olho para essa foto e eu falo bom dia para ela. É a coisa mais próxima de tê-la por perto que eu tenho. Tenho saudade dela todo dia. 46 anos de vida fora do Ceará e a saudade da minha mãe, da minha casa, das pedras de Quixadá, do cheiro da chuva na terra seca do sertão quando o inverno chega no Nordeste, esse cheiro que não existe em nenhum lugar do mundo, do mesmo jeito que existe lá, essa saudade nunca foi. Virou parte de mim, parte da minha identidade. Sou a menina que foi embora e que sempre esteve, de algum jeito, indo embora de novo toda vez que a saudade bate. A diferença entre eu e muita gente que foi embora do Nordeste é que eu consigo nomear o que perdi. Sei exatamente o que deixei para trás. Sei o nome da professora que me elogiava. Sei o cheiro do café da minha mãe às 5 da manhã. Sei como eram as pedras de Quixadá no horizonte de poeira laranja do entardecer. Perder algo que você consegue nomear é diferente de perder algo que virou névoa. Dói de outro jeito, dói com contorno. E a lição que eu tiro disso tudo, que eu conto porque preciso que alguém ouça antes de cometer o mesmo erro que eu cometi, não é a lição óbvia. Não é. Não vai embora. É. Se você for embora, não finja que o lugar de onde você veio pode esperar. Ele não pode esperar. As pessoas que você deixou lá não podem esperar. O tempo em Quixadá, em Sobral, em Fortaleza, no Maranhão, na Bahia, em todo canto do Nordeste, de onde alguém saiu para tentar a vida em outro lugar, esse tempo corre no mesmo ritmo que o tempo no Rio, em São Paulo, em Brasília, em qualquer lugar onde você foi parar. Os dias são iguais em todo lugar. 24 horas, 60 minutos cada hora. E cada dia que você adia a visita, a ligação, o abraço, esse dia não volta. Eu sabia disso. No fundo, em algum lugar quieto dentro de mim, eu sabia. Mas eu fui adiando porque adiar é mais fácil do que enfrentar. É mais fácil do que comprar a passagem de ônibus, cara, do que tirar uma semana do trabalho, do que sentar na frente da mãe e perceber que ela envelheceu. Adiar não dói na hora, dói depois. Dói quando é tarde. Quando eu ouço falar em alguém que está pensando em ir para a capital tentar a vida, eu não tento dissuadir. Sei que às vezes ir é a única opção e que ficar pode ser pior do que ir. Mas eu falo sempre a mesma coisa. Vai, mas não deixa de voltar. Não deixa o tempo passar. Não espera ter dinheiro suficiente, condição suficiente, momento certo suficiente. Não tem momento certo. O momento certo é agora. Enquanto quem você ama ainda está do outro lado da linha esperando a sua ligação. Ligo hoje. É o que eu falo. Ligo hoje. Não espera amanhã. E se você está do outro lado dessa história, se você é o filho ou a filha que ficou, se você está esperando um irmão ou uma irmã que foi embora e raramente liga, não guarda mágoa. Não faz o silêncio que fere. Liga você. Faz mais fácil, porque quem vai embora carrega uma culpa que às vezes paralisa, e a culpa paralisa de um jeito que pode até parecer descaso, mas quase nunca é. Quase nunca a pessoa que foi embora quer ficar longe. Ela está presa num ciclo de adiar que começa pequeno e vai crescendo, 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 até que um dia vira 23 anos. Vira 23 anos. E a mãe morre esperando. Não deixa isso acontecer com você. Às vezes,
De tarde, quando o sol está caindo e a luz pela janela fica com aquela cor que me lembra o sertão, eu fecho os olhos e imagino que estou sentada na varanda com a minha mãe. Que o céu está laranja atrás das pedras de Quixadá. Que ela está passando a mão na minha mão daquele jeito dela que era mais carinho do que qualquer palavra. E que a gente tem todo o tempo do mundo pela frente. Sei que não é verdade. Sei que a varanda ficou vazia desde 2002. Mas o coração faz o que precisa fazer para continuar batendo. E o meu coração, depois de 61 anos, ainda vai todo dia para aquela varanda de Quixadá, todo entardecer, esperando a mão da minha mãe. Você sabe onde está a sua mãe agora? Sabe quando foi a última vez que você ligou? Sabe quando vai ser a próxima vez que você vai aparecer na porta da casa dela sem avisar, só para ver o rosto que ela faz quando abre a porta e é você? Se você sabe onde ela está e ela está viva e você pode ligar, para o que você está fazendo agora e liga. Não depois. Agora. Faz isso por você, não por mim. Mas faz. Porque um dia vai ter um dia em que você não vai poder mais e a única coisa que você vai querer é ter ligado mais uma vez. A minha mãe era Francisca. Francisca Bezerra da Silva, filha de Quixadá, que lavava a roupa dos outros e bordava toalha de mesa nos fins de semana e fazia bolo de milho que não tem igual no mundo, que tinha um avental azul que usava todo dia, que me esperou na porta com os braços abertos 23 anos depois que eu fui embora, que disse que tinha saudade de mim todo dia daqueles 23 anos, todo dia mesmo quando eu estava longe e não ligava e não ia, que morreu num hospital de Quixadá com minha irmã do lado e sem mim. Ela merecia mais do que eu dei. Ela me deu mais do que eu soube receber na época, e o amor que ela me deu ainda está aqui dentro, guardado, inteiro, o único tipo de coisa que a morte não leva, que o tempo não corrói, que a distância não apaga. Esse amor é o que me faz acordar toda manhã e olhar para a foto dela em cima do armário e dizer: "Bom dia, mãe." Esse amor é o que me fez contar essa história para você. Cuida de quem você ama. Cuida enquanto está no tempo. Não deixa para amanhã. Não deixa para o momento certo. O momento certo é o único que você tem, que é agora. E se essa história chegou até você e tocou em alguma coisa, se você reconheceu nessa história algum pedaço do seu próprio caminho ou do caminho de alguém que você ama, se inscreve no canal e deixa um like. Não porque eu preciso dos números. Porque essas histórias precisam continuar chegando em quem ainda está a tempo de fazer diferente, em quem ainda tem a mãe do outro lado do telefone esperando, em quem ainda tem tempo de não cometer o mesmo erro que eu cometi. Enquanto tiver uma pessoa ouvindo, essas histórias valem a pena ser contadas. Enquanto tiver uma pessoa que vai pegar o telefone depois de ouvir isso e ligar para casa, essa história cumpriu o que veio fazer no mundo. Sou Maria do Socorro, filha de Francisca e José Raimundo, de Quixadá, Ceará, que saiu com 15 anos num pau de arara e nunca mais foi a mesma, mas que nunca, em nenhum dia de todos esses 46 anos, deixou de ser cearense no coração. Mas tem coisas que eu não contei ainda. Coisas que ficaram no meio do caminho enquanto eu ia falando da minha mãe e do meu pai e da saudade e do remorso. Coisas que fazem parte dessa história e que precisam ser ditas porque são parte do que é ser uma mulher migrante. Não só uma pessoa migrante, uma mulher. Quando eu fui embora de Quixadá com 15 anos, eu era criança. Eu me achava adulta porque tinha tomado uma decisão adulta de ir trabalhar para ajudar a família, mas o meu corpo ainda era de menina e a minha cabeça também. E no Rio de Janeiro, ninguém me tratou como menina. Fui jogada num mundo de adulto e tratada como adulta desde o primeiro dia, porque quem vai trabalhar de doméstica com 15 anos precisa funcionar como adulta, não importa quantos anos tem. Eu cresci sozinha. Aprendi a tomar decisão sozinha. Aprendi a me defender sozinha. Aprendi a entender os silêncios, os comentários que querem dizer mais do que as palavras, as situações que você precisa saber sair antes que piorem. Tudo isso sozinha, sem a minha mãe do lado para me guiar, sem ninguém que conhecesse meu nome antes de eu chegar no Rio. Esse crescimento foi necessário, foi inevitável, foi o que me formou. Mas teve um custo que ninguém fala quando conta a história de imigrante que deu certo. O custo é que você para de precisar de ninguém, não por escolha,
Por necessidade, você aprende a não depender de ajuda, porque ajuda não aparece. Então você para de esperar. E quando você para de esperar, você começa a fechar certas portas por dentro. E às vezes, quando a vida já melhorou e a ajuda finalmente está disponível, as portas por dentro já estão tão fechadas que você não sabe mais como abrir. Eu era uma mulher difícil de amor quando o Antônio me conheceu. Ele me falou isso uma vez, com aquela serenidade que era o jeito dele ser, sem acusação, só como observação. Disse que a primeira vez que me viu na missa, ele me achou a moça mais bonita que tinha visto no Rio, mas que quando tentou se aproximar, foi como tentar se aproximar de uma parede. Disse que demorou meses para eu deixar ele chegar perto de verdade, não fisicamente, mas de verdade, para deixar ele me ver. Eu sei que era verdade. Eu me lembro daquele tempo. Tinha aprendido tão bem a não depender, a não confiar fácil, a não deixar gente chegar perto demais, que quando apareceu alguém que merecia confiança, eu não sabia mais reconhecer. Demorei a deixar o Antônio entrar. Demorei a aceitar que alguém podia ficar sem ir embora. Demorei a parar de esperar que ele me decepcionasse e ficava esperando, esperando, esperando uma decepção que nunca veio. Ele é paciente, meu Antônio. É paciente de um jeito que eu não sei se mereço, mas que agradeço a Deus todo dia. Mas nem todo mundo tem um Antônio esperando. Conheço mulheres que foram para o Rio na mesma época que eu, que também foram de pau de arara, que também trabalharam de doméstica em casa de gente rica, que também mandaram dinheiro para casa todo mês, e que em algum momento da vida se encontraram com um homem que não era o Antônio, que prometeu coisas que não cumpriu, que usou a solidão delas, aquela solidão enorme de imigrante que não tem família por perto, como uma porta de entrada. Que foi embora depois de ter deixado um filho, ou uma dívida, ou uma cicatriz que não aparece na pele. Essas mulheres eu conheço. Sou amiga de algumas delas. E o que elas carregam é ainda mais pesado do que o que eu carrego, porque além da saudade e do remorso, ainda carregam a vergonha. Uma vergonha que não deveria existir, mas que gruda nelas como se fosse culpa delas ter se deixado amar e ser abandonada depois. Não é culpa. Nunca foi. É o que acontece quando você arranca uma pessoa do lugar dela com 15, 16, 17 anos e joga no mundo sem rede de proteção, sem família por perto, sem as raízes que seguram quando o vento sopra forte. A gente vai em busca de pertencer, de ter um lugar, de ter alguém. É humano. É inevitável. E às vezes a gente acerta e às vezes erra e às vezes é machucada de um jeito que demora décadas para cicatrizar. Isso também é a história da migração. Não só o dinheiro mandado, não só a casa construída, não só o filho que virou profissional na cidade grande. É também isso. É também a mulher que aprendeu a não precisar de ninguém porque precisar era perigoso. É também a menina de 15 anos que cresceu sozinha num quarto depois da área de serviço e que aprendeu que o mundo não para esperar você se recuperar. Você se recupera andando. Eu me recuperei andando. Muitas e muitas vezes. Da saudade, do remorso, dos anos em que não liguei o suficiente, das noites em que chorei com a cabeça no travesseiro com 20 anos sem ter ninguém para dizer que estava triste. Eu me recuperei andando, trabalhando, criando os filhos, construindo uma vida que tem valor real, que tem calor real, que é minha de verdade. Mas o que eu não me recuperei, o que ficou como marca permanente, é a sensação que aparece toda vez que eu ouço o sotaque cearense na rua, toda vez que eu vejo um caminhão passando numa estrada de interior, toda vez que alguém faz bolo de milho e o cheiro se espalha pelo corredor, toda vez que o sol fica daquele laranja do fim da tarde. Essa sensação que é saudade, mas é maior que saudade, que é uma consciência física de que tem uma parte de mim que nunca saiu de Quixadá, que ficou lá nas pedras redondas e enormes que Deus deixou jogadas no meio do sertão, como um recado que eu nunca decifrei direito. Essa parte de mim que ficou lá, eu não quero de volta. Não quero recuperar. Ela faz parte de mim do jeito que a cicatriz faz parte do corpo. É o meu Nordeste dentro de mim, intacto, guardado, que sobreviveu a todos esses anos de Rio de Janeiro e de distância e de pressa da cidade grande. Eu olho para ele como olharia para um tesouro enterrado no fundo do coração. Ele está lá. Não vai embora. E quando os meus netos me pedem para contar histórias, é isso que eu conto. Conto Quixadá. Conto as pedras.
Conto o pau de arara. Conto a minha mãe na varanda com o céu laranja atrás. Conto o bolo de milho. Conto a seca. Conto a vida que eu tive antes de ter a vida que tenho. Porque se eu não contar, quem vai contar? Se eu não guardar isso vivo dentro de mim e passar adiante, onde fica tudo isso? Onde fica a Francisca que lavava a roupa dos outros e bordava toalha de mesa no fim de semana? Onde fica o José Raimundo que plantava milho na terra seca do sertão com aquela dignidade quieta que nunca curvou a cabeça para ninguém? Onde ficam as histórias de Quixadá, as histórias do Nordeste, as histórias de todas as Marias do Socorro que foram embora num pau de arara e construíram a vida que puderam em terra estranha? Ficam aqui, na boca de quem conta, no ouvido de quem ouve. Por isso eu conto, por isso eu sento nessa cadeira e falo para você, que está aí em algum lugar que eu não conheço, ouvindo uma história que talvez seja parecida com a sua, ou com a história de alguém que você ama, porque contar é o jeito que a gente tem de honrar quem foi antes da gente, de dizer que aquelas vidas valeram, que aquelas pessoas existiram e sentiram e amaram e sofreram e que isso não pode só sumir no ar como se nunca tivesse acontecido. Minha mãe existiu, meu pai existiu. Quixadá existiu para mim de um jeito que nunca vai deixar de existir. E enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver história para contar, eles vão continuar existindo nessa voz, nessa história. Isso é o que eu tenho para deixar. Não é muito, mas é tudo que é meu e que ninguém pode tirar de mim. Voltando ao que eu estava dizendo antes, sobre não deixar o tempo passar, sobre não esperar o momento certo. Tem uma coisa prática que eu diria a qualquer pessoa que está agora longe de casa, que está com aquele plano de visitar a família, mas tem adiado. Uma coisa só. Compra a passagem agora. Não planeja. Não espera. Compra a passagem agora, antes de terminar de ouvir essa história. Abre o site da rodoviária, do ônibus, do que for. Vê qual é a data mais próxima que dá. Compra. E depois você faz o resto funcionar. Eu podia ter comprado muitas passagens que não comprei. Podia ter ido em 2001, 2002, antes da minha mãe adoecer de vez. Mas ficava esperando ter mais dinheiro, ter mais tempo, ter as condições ideais. Nunca existe condição ideal para coisas que importam. Você cria a condição. Você vai e resolve o resto no caminho. Vai, compra a passagem e vai. Isso é o que a Maria do Socorro, de 61 anos, com tudo que aprendeu no jeito mais duro de aprender, diz para você. Vai enquanto ainda dá. Tem gente esperando você do outro lado. Sou Maria do Socorro. E essa foi a minha história, que também pode ser a sua, ou a de alguém que você conhece e ama. Se ela chegou até você, se ficou, se mexeu com alguma coisa por dentro, então cumpriu o que precisava cumprir. Se inscreve no canal e deixa um like. Enquanto tiver uma pessoa ouvindo, essas histórias ainda podem salvar tempo, família e arrependimento. Ainda podem fazer alguém ligar hoje em vez de amanhã. Ainda podem fazer alguém comprar uma passagem que estava adiando. Ainda podem fazer com que a varanda de alguma mãe no Nordeste não fique vazia por tanto tempo. É por isso que a gente conta. É por isso que vale. Até a próxima história.